Olá, graça e paz, estamos de volta e estamos falando sobre o crescer na graça, no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18, perdão. Né? Falamos de que é necessário, em primeiro lugar, você pagar o preço. E nisso eu concordo que esse preço aí não tem como não pagarmos, que é o preço da meditação na palavra, até que essa palavra se torne real dentro de você e ela realmente consiga levar você para um nível, né, de crescimento espiritual que vem pela meditação na palavra, e colocando em prática o que Deus disse para Josué lá na antiga aliança, serve para nós nos nossos dias, não é? Com certeza até hoje. O segundo passo que nós precisamos para esse crescimento na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois de nascidos de novo, não é? Para entrarmos realmente no plano que Ele tem para a nossa vida, seja para o ministério, seja para a vida pessoal, no seu trabalho, na sua carreira, não é? Profissional. Isso é importantíssimo também, não há diferença, não é porque alguém está atrás de um púlpito, alguém está presidindo um ministério, uma igreja, que Deus vai falar ou vai agir diferente com ele. Não tem nada a ver com isso. Deus, ele vai tratar igual todos que têm sede, venham a mim e bebam, disse Jesus. E se você tem sede, fome, de justiça, fome de Deus, de crescimento espiritual, de mudanças radicais na sua vida, você precisa fazer isso. Começa meditando na palavra. Então, minha experiência foi essa no começo da minha carreira. Bíblia, livros, oração, jejuns, não é? E tempo, mas muito tempo mesmo com Deus eu passava ali naqueles primeiros momentos ali, orando, meditando, jejuando e buscando a face do Senhor. Então, eu quero dizer para você que há um outro passo que nós precisamos dar, que é agora a prática da palavra. Jesus diz em capítulo 7 de Mateus, aqui a palavra nos diz, versículo 24, portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a uma pessoa insensata que edificou sua casa sobre a areia, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Versículo 28 e 29 vou ler para complementar o texto. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha que coisa maravilhosa, né? É a prática da palavra. Jesus, ele confronta aqui os judeus naqueles dias, né, dizendo para eles, olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será considerado uma pessoa sensata, não é? Uma pessoa sóbria, não é? Porque ele diz, vai descer a chuva, vai transbordar os rios, vai vir os ventos, as tempestades, vão bater contra aquela casa, essa casa espiritual que somos nós, e não vai poder abalar. Ele não está dizendo que nós estamos isentos de problemas, de enfrentamentos, de batalhas espirituais, coisas além do natural, que vem contra a nossa vida, para nos frear, para nos paralisar, para nos deixar normais, e dentro de uma questão espiritual. E ele diz que se nós ouvirmos a palavra, e ao meditar a palavra, nós então colocarmos essa palavra em prática, ele está dizendo aqui que essa casa, essa nossa vida espiritual vai estar edificada sobre a rocha. Pode vir as tempestades, pode vir o que for, pode nos derrubar em alguma situação, pode nos paralisar por um momento, mas nós vamos retomar, porque nós temos uma base, um alicerce, que é a palavra de Deus. Então, a meditação na palavra,
é a minha parte, a prática da palavra. É a minha parte. A meditação nós falamos no primeiro vídeo. Mas é o que eu preciso fazer. É basear a minha vida pela palavra. Não é? Então não basta, querido. Talvez você congregue em uma boa igreja, digamos assim. Não é? Você ouve boas pregações, bons sermões, como diz alguns por aí. Não é? Mas aquilo fica lá. Se você não decidir pegar aquilo ali, abraçar aquilo ali, a visão que Deus deu ali para o pregador, para o seu pastor, se você abraçar aquilo ali, tem uma unção para você prosperar em cima daquela palavra. Mas se você só ouve domingo a domingo e você acha que você está praticando a palavra, não é? Isso não vai ter muito valor, não vai agregar muita coisa na sua vida, vai só te dar um assentimento mental de que você está bem, que você tá tendo experiência com Deus. Não é? Mas quando nós falamos aqui em crescimento espiritual, pela prática da palavra, eu estou dizendo que você tem que ter a sua própria experiência com Deus. Você não pode viver baseado na experiência de A, B ou C. Embora isso nos traga uma luz, nos traga um vislumbre de onde a gente pode chegar, não é? Porque outros já chegaram até ali, você pode usar, como eu usei, as ferramentas, né, que foram os livros de Kenneth Hagin, de T.L. Osborne, de outros autores também do passado, e a unção estava ali, eu mergulhei naquela unção, né, e eu trouxe isso sobre a minha vida, algo tremendo, maravilhoso, né, mas eu tive as minhas experiências. Coisa sobrenatural, que foram acontecendo durante o decorrer do meu ministério, da minha vida com Deus. Né? A ponto de eu estar em uma igreja pregando em outro estado e sem conhecer ninguém. Né? E cheguei ali naquele culto, uma igreja abarrotada, não tinha mais onde caber pessoas, né? Um culto muito avivado, poderoso. E eu ministrei a palavra naquele lugar, né? E eu estava ali debaixo de uma unção, né? E quando eu encerrei a palavra, que eu fui voltar a palavra para o pastor da igreja, uma pessoa começou a profetizar. E com essas profecias que você ouve por aí, né? E o eis que eu te digo, né? Então, isso naquele momento, né, parecia algo de Deus, e o povo vibrando. Na mesma hora, eu ouvi no meu espírito, né, o Espírito Santo dizendo: olha, repreende, porque não sou eu. Puxa, eu não conhecia ninguém ali. Era a primeira vez que eu estava entrando naquele ambiente com aquelas pessoas. Né? Conhecia apenas a pessoa que tinha me levado. E então, naquele momento, eu tive que passar por aquela experiência e confirmar que o Espírito Santo realmente era real na minha vida, que ele estava me guiando, que ele estava me direcionando. E quando eu repreendi, mandei aquela pessoa calar a boca, né? A igreja toda parou olhando para mim, então eu olhei para o pastor, passei a palavra e fiquei de frente com aquela pessoa, fiz um sinal, pedi que ela se aproximasse de mim, aquela pessoa veio, e eu com toda educação, com tranquilidade, sabendo o que estava fazendo, eu falei: eu posso orar por você? E aquela pessoa: sim, claro. Eu falei: senta aqui. Quando eu impus as mãos sobre aquela pessoa para fazer uma oração por ela, manifestou ali demônios na vida daquela pessoa, e assim, de uma forma que a igreja ficou assustada, né? E eu repreendi, expulsei o demônio da vida daquela pessoa, né? Um espírito maligno que estava ali profetizando aquele lugar. Né? Isso pode acontecer? Pode, porque o diabo ele imita. Tudo que é de Deus ele imita. Né? Mas pela prática da palavra, pela minha prática de vida que eu estava tendo ali naquele momento. Né? E essa busca, essa sede, essa fome por conhecer mais de Deus, eu dei ao Espírito Santo a condição de estar me usando para libertar aquela vida e abençoar aquela congregação. Não teve ali escândalo, não teve nada. Aquela pessoa foi livre, foi liberta, e até hoje tem amizade com o pastor, com as pessoas que ainda congregam naquele lugar. Então, a prática da palavra, ela vai te fundamentar e ela vai te dar a sua
própria experiência com Deus. Muitas pessoas vivem em busca do sensacionalismo. Não, eu quero ser usado por Deus para isso, para aquilo, tal, tal. Não é isso. A minha ambição naqueles dias, a minha busca era por mais de Deus. Eu queria mais de Deus na minha vida, ser cheio, né, daquilo que Deus ele tinha para a minha vida e estava ali realmente disponível, como está disponível até hoje para qualquer pessoa que queira viver essas experiências com Ele. Então, pratique a palavra. Né? Essa é a minha parte, é a sua parte. Tiago diz, se alguém não pratica a palavra, é apenas um ouvinte. Daqui a pouco não sabe mais o que é, nem o que ouviu, nem o que foi. Tiago 1,22. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Né? Existem algumas situações que nós vamos passar para essa prática da palavra. Existe, querido. Dá o passo de fé, né? Que é a nossa parte. E com paciência, com busca, com o coração livre, você pode ter experiências com Deus pela prática da palavra. Você pode começar a orar por pessoas, você pode começar a ministrar a palavra de Deus. Como eu conheço tantas pessoas que, assim como eu, eram muito tímidas, não tinham habilidade para falar, para fazer o que Deus estava pedindo, mas pela prática da palavra, nós vamos entrando em situações, em experiências, e o Espírito Santo vai nos enchendo cada vez mais e vai nos dando experiências. Eu quero dizer para você que eu tive muitas e tem muitas outras experiências que eu poderia contar, de coisas que aconteceram no ministério, coisas sobrenaturais, de curas, de milagres, e principalmente salvação de vidas. Quantas centenas de pessoas foram alcançadas, estão sendo alcançadas ainda porque estão vivendo o Evangelho pelo ministério, pela prática da palavra, por aquilo que eu consegui colocar em prática. Então eu sei que não vai ser diferente com você. Comece a praticar a palavra hoje, comece a praticar a palavra, comece a se envolver mais com a palavra de Deus. Deus vai manifestar dons na sua vida. O Espírito Santo vai direcionar você e você vai ter a certeza que é Ele quem está te direcionando, te guiando para aquilo que você precisa fazer. Tá bom, meu querido, minha querida? Deus abençoe sua vida. Eu sei que você está sedento. Se você ficou até aqui nesse vídeo, Deus tem mais para você. Entra em Deus, sem medo. Entra em Deus. Entra na palavra. Medita, pratica a palavra. Os resultados vão vir na sua vida. Seu sucesso agora não depende mais de Deus e nem tampouco do diabo te barrar. Depende do que você vai fazer com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, que é a sua palavra. Deus abençoe. Até o próximo.